Muita paz para todos, que Jesus permaneça nos abençoando. Que bom que em pleno carnaval nós estamos numa casa de oração, né? Então nós, os encarnados e nós, os desencarnados que aqui nos encontramos, com certeza estamos sendo mais bem vistos pela espiritualidade maior, né? Hoje a gente tenta completar o capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, os itens 10 a 19, né? Já foram vistos os itens 1 a 9, e mesmo os 10 a 19 ainda é meio longo, mas vamos tentar concluir hoje, porque não tem outra oportunidade, né? E esse capítulo trata do céu. Então, obviamente, o céu segundo o Espiritismo, né? Tá diante do portão. Então, o céu segundo o Espiritismo. Como já viu o inferno segundo o Espiritismo, né? Então, está vendo assim, qual a visão da doutrina espírita para a vida após a morte, né? O que seria a vida após a morte para quem estivesse numa condição de inferno e o que seria a vida após a morte para quem estivesse numa condição de céu. Então, começando pelo item 10, Kardec nos diz o seguinte, então o livro é o céu e o inferno, né? Então, o item 10 começa dizendo o seguinte, no intervalo das existências corporais, então entre uma existência corporal e outra existência corporal, quando a gente ouve falar isso, essa expressão, entre uma vida física e outra vida física, qual é a palavra que nos vem à mente? Erraticidade, tá certo? Porque quem está fora do corpo físico, mas ainda sujeito à reencarnação, está no estado de erraticidade. Estado de erraticidade nada tem a ver com o estado errante, né, de que está sem destino, esse tipo de coisa. Então, no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, né? Saiu de uma existência física, entra no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou mal que fez. Obviamente, Kardec está aqui sintetizando, mas nós sabemos também que o nosso estado feliz ou desgraçado depois da existência física não decorre tão somente do bem que tenhamos feito ou do mal que não tenhamos feito, mas o bem que tenhamos deixado de fazer também irá influenciar no nosso estado feliz ou desgraçado depois da existência física. Então, se eu tenha deixado de fazer um bem quando eu poderia fazer, né, isso também entrará em conta. Do mesmo modo que se eu poderia fazer um mal e abdiquei daquela possibilidade, também isso levará em conta. Mas o fundamento base é esse. O nosso estado feliz ou desgraçado após a desencarnação vai ser o decorrente do bem ou do mal que nós tenhamos feito enquanto no mundo físico. Prossegue no item 10 dizendo, uma vez que o estado espiritual, então, do ser sem corpo material, tá certo? Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito, quando se lê aqui estado definitivo, entenda-se estado normal do espírito, né? Porque o nosso estado espiritual definitivo será quando nós não precisarmos mais reencarnar, não é isso? Mas então o estado normal do espírito, uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo do espírito, e o corpo espiritual não morre, o corpo espiritual, perispírito, não morre, deve ser esse também seu estado normal. Então, uma vez que fora do corpo físico nós temos um outro corpo, que é o perispírito. Tendo em vista que o corpo perispiritual não morre, então, obviamente, que esse nosso estado de desencarnados deve ser o nosso estado normal. O nosso estado normal não é o estado de encarnado. Estão percebendo? Então, enquanto nós estamos no estado de encarnados, nós estamos no estado anormal. E aí prossegue Kardec. O estado corporal é transitório e passageiro. Só isso aqui, né, se nós levássemos a sério, se nós meditássemos bastante, só essa informação, o estado corporal é transitório e passageiro, já nos faria um bem à alma imenso, porque nós não ligaríamos tanta importância nem as dores que nos visitam, nem as alegrias que nos chegam, né? Não daríamos a esses acontecimentos mais importância do que efetivamente tem. O estado corporal é transitório e passageiro.
Portanto, tudo que nos acontece enquanto estamos no estado corporal é transitório e passageiro. Se é transitório e passageiro, nem merece muito sofrimento em razão das ocorrências e nem merece excessiva alegria, porque tudo é transitório e passageiro. Entenderam a situação? Então, o estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. Tudo isso é muito lindo, principalmente se comparamos com as outras doutrinas, inclusive de natureza cristã, de origem cristã, que nós temos por aí. É isso de nós sabermos que nós plantamos e colhemos, que não haverá qualquer favor dos céus, né, quando da nossa desencarnação, que a religião que nós tivemos não terá a mínima importância, né? Enfim, ou se não tivermos religião. Então é no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. Não adianta esperar milagre que após a morte eu serei recebido nas esferas superiores. Se eu não realizei progresso no meu estado de encarnado, não há qualquer situação privilegiada após a morte. E aí continua Kardec dizendo, é também nesse estado, no estado espiritual, é também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Na sua volta ao estado corporal, né? Ao mundo corporal. É muito interessante, a gente principalmente lendo as obras de André Luiz, né? E aliás, quem ainda não leu, né? Tenta colocar na sua programação de vida ler, né? Mas de preferência ler na ordem da publicação das obras, né? Parece que foram 13 obras, A Vida no Mundo Espiritual, e isso sem contar as demais, Conduta Espírita, etc., né? Vale muito a pena para a gente ter exatamente a visão da vida no mundo espiritual. E aí a gente observa que a preocupação do espírito que ainda tem que reencarnar é uma preocupação muito mais intensa do que a nossa que ainda temos que desencarnar. Entenderam a situação? A visão de que eu ainda tenho que voltar à Terra e sem saber se eu conseguirei dessa vez vencer na Terra, isso causa um desgaste, um sofrimento muito maior do que a nossa incerteza quanto ao momento em que nós vamos desencarnar. Prossegue Kardec, dando uma informação importante, dizendo assim, o espírito progride igualmente na erraticidade. Então, não devemos pensar que apenas no estado de encarnado, no estado corporal, é que o espírito se desenvolve, ele cresce. Está Kardec afirmando, o espírito progride igualmente na erraticidade. O que é erraticidade? Mencionamos ainda há pouco, é o estado do espírito desencarnado que ainda tem que reencarnar, não é? Então o espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra, e modificando as suas ideias. Então, o estado material, ele impõe determinados limites da própria matéria. O estado espiritual amplia esses limites. Então, há conhecimentos que nós só podemos adquirir no estado espiritual. E aí Kardec completa o item 10, dizendo, o estado corporal e o espiritual constituem a fonte de 2 gêneros de progresso. Gente, isso é extremamente importante, porque nós fazemos uma parte do nosso progresso no corpo, e fazemos outra parte do nosso progresso no mundo espiritual. Estamos sempre em progresso. Aqueles que se rebelam contra a lei, que não querem cumprir a lei, não fazem o seu progresso no mundo material e também não fazem o seu progresso no mundo espiritual. Então, o estado corporal e o espiritual constituem a fonte de 2 gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos 2 mundos, não é? Então, nós temos 2 tipos de existências, e essas 2 existências nos fazem adquirir progressos de determinada natureza. Né? Tranquilos? Então, passemos para o item 11. Kardec, né, na sua sabedoria, não é à toa que era um grande missionário do Cristo, né, dizendo o seguinte, a reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Óbvio que Kardec não está dizendo que há espíritos que reencarnam em outros mundos e há espíritos que reencarnam na Terra. Não, ele está dizendo todo e qualquer espírito
dependendo do seu nível evolutivo, pode reencarnar na Terra e pode reencarnar ou pode reencarnar em outros mundos. Esta pode ser a nossa primeira existência, esta que nós estamos agora conversando, pode ser a nossa primeira existência na Terra. Entenderam a situação? Então nós não estamos necessariamente vinculados a um planeta. Há muitas moradas na casa do meu pai, né, afirmava Jesus. E se essas moradas estivessem não franqueadas, né, estivessem fechadas, não adiantaria Jesus ter trazido a informação. Então prossegue Kardec. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra. Isso também é muito estimulante, né? Porque eu não tenho que, se eu procuro me esforçar para cumprir rigorosamente as leis de Deus, eu não tenho que ficar esperando que todos os meus companheiros da Terra, que todos os meus irmãos da Terra melhorem, a fim de que eu viva num mundo melhor. Na medida em que eu melhore, eu passo a fazer jus à vida num outro mundo, num mundo melhor do que a Terra. Não é? Então, há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. Então não existe favor no universo, né? E nem existe milagre. Ninguém um dia nos chamará a habitar Júpiter, se nós não tivéssemos ainda nos transformado em criaturas humanas da Terra excelentes, não é? Porque se habitantes de Júpiter, em princípio, pelas informações que nos chegam, são espíritos excelentes, adquiramos a excelência na Terra. E aí passamos a merecer mundos, né, tipo Júpiter. A vida nos mundos superiores, Kardec está se referindo aqui à vida física nos mundos superiores, que os mundos superiores não são apenas mundos espirituais, né? São os mundos superiores, eles têm também a vida física e a vida espiritual. Então a vida nos mundos superiores já é uma recompensa, né? Então o próprio fato de poder reencarnar no mundo superior já é uma recompensa. Visto nos acharmos isentos aí, nos mundos superiores, dos males e vicissitudes terrenos. Os corpos menos materiais desses mundos superiores, os corpos menos materiais, quase fluídicos, não sujeitos aí às moléstias, às enfermidades, tampouco têm as mesmas necessidades. Então, aquilo que nós, de algum modo, vivemos no mundo espiritual, aqui na Terra, nós viveremos no mundo físico de mundos superiores. Entenderam a situação? Então, a situação do mundo físico de mundos superiores se equivale, de algum modo, à situação do mundo espiritual da Terra. Excluídos os espíritos maus, né, desses mundos eles estão excluídos, então excluídos os espíritos maus, gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação, além do adiantamento pelo trabalho intelectual. Isso é lindo, né? A criatura, destacando, Kardec fala assim, do trabalho intelectual. Então, nesses mundos superiores, não existe sequer a escravidão ao trabalho da transformação da matéria, né? Ao esforço físico e daí por diante. Reina lá, nos mundos superiores, reina lá a verdadeira fraternidade. Tudo isso, filosoficamente, nos chama a atenção para as nossas necessidades pessoais de progresso. Reina nos mundos superiores a verdadeira fraternidade. Ou seja, todos os homens se tratam como verdadeiros irmãos. E aí nós damos uma olhada de fora para dentro para verificar se nós estamos já na Terra tratando a todos como verdadeiros irmãos. Se hoje, quando nós saímos do nosso portão, da nossa porta, se nós olhamos o primeiro vizinho e demos bom dia para o vizinho, né? Se demos bom dia para o motorista de táxi que passou por ali, né? Então reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. Então todo mundo preocupado com o bem de todo mundo e não apenas com o próprio bem. A verdadeira igualdade, então reina lá a verdadeira fraternidade, reina também a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, não é? Então todos se tratam como iguais. E aí perguntamos, como é que nós estamos vivendo na Terra? Tratando a todos como iguais,
não é? Dentro da nossa casa, nós não tratamos os nossos filhos como nossos inferiores, né? Ou os nossos pais velhinhos como nossos inferiores. E se nós temos subordinados na nossa empresa, como é que estamos tratando os nossos subordinados? Então, a verdadeira igualdade, existe lá a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e existe lá também, nos mundos superiores, a verdadeira liberdade, que é o que poucos de nós sabemos respeitar em relação ao nosso semelhante. O marido quer dominar a esposa quer prender o marido, né? Os filhos vivem sem poder voar. Então, nos mundos superiores, existe a verdadeira liberdade. Se nós não exercitamos a liberdade na Terra, não estamos adequados à vida nos mundos superiores. Então, a verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Isso é lindo, né? É o que nós sonhamos para a nossa Terra do futuro. Ainda no item 11, diz Kardec: comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais pousos ao longo do caminho do progresso, conducente ao estado definitivo. Então, conducente ao estado definitivo. O estado definitivo é aquele que nós falamos, em que o espírito não precisa mais reencarnar em mundo nenhum. Não é? Não que ele não possa, né? O Cristo não precisa mais reencarnar em mundo nenhum, mas pode, né? Tanto é que reencarnou na própria Terra. Sendo a Terra um mundo inferior, destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, sendo a Terra um mundo inferior. Né? Então, não olharmos para lá, é a Terra que é inferior e nós não somos. Nós estamos na Terra. Nós somos, lamentavelmente, inferiores. De algum modo, vergonhosamente, nós somos inferiores. Então, sendo a Terra um mundo inferior, destinado à purificação dos espíritos imperfeitos. Então, o que é que nós somos? Espíritos imperfeitos. Está nisso a razão do mal que aí predomina, até que praza a Deus fazer dela, da Terra, morada de espíritos mais adiantados. E já está fazendo isso, né? Estamos vendo aí milhares e milhares de crianças chegando no mundo, né? Transformando a Terra em morada de espíritos mais adiantados. Assim é que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. Então, mesmo antes de chegarmos lá, o nosso nível de felicidade difere de um para o outro, porque a felicidade é relativa ao nível de progresso de cada um. Então, nós estamos aqui conversando e o nosso grau de felicidade, né, é diferente entre nós. É diferente do nosso grau de felicidade de outros seres da nossa família. Então, a criança também frui os prazeres da infância. Né? Kardec só dá um exemplo. Né? A criança também frui os prazeres da infância. Mais tarde, os da mocidade. E, finalmente, os mais sólidos da madureza. Então, ele está mostrando que, na medida que a gente progrida espiritualmente, tal como acontece no nosso progresso material, o grau de felicidade vai se alterando. Beleza? Item 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa. Então, quem pensa que quando chegar a espírito puro para de trabalhar, né, está totalmente enganado. Vai trabalhar muito mais. Aliás, dizia Jesus, o maior no reino dos céus, quem sabe completar? O maior no reino dos céus é aquele que se faz o menor entre os homens. Né? O maior no reino dos céus é aquele que se faz o menor entre os homens, que se transforma em servo de todos. Né? Então, o maior no reino dos céus é este. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. Imaginem tanto trabalho para chegar à perfeição, para tornar-se um ser inútil, né? Não faria qualquer sentido. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. Aqui na Terra mesmo nós não aguentamos muito descanso, né? Descansou um pouco mais do que precisa, a vida já se torna muito sem graça, né? É preciso trabalho, é preciso realização, é preciso estudo. Ele prossegue no item 12. A suprema felicidade
consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Então nós temos aí pela nossa frente muita coisa linda a nos acontecer, para nos acontecer, que nós nem conseguimos imaginar agora. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres e, portanto, na ausência de atrito proveniente do contato com os maus. E, acima de tudo, na contemplação de Deus. Aliás, quando se fala em contemplação de Deus, a gente lembra Jesus novamente, né? Lá nas bem-aventuranças, o único momento em que ele falou de contemplação de Deus, em outras palavras, mas ele disse nas bem-aventuranças, ele disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Porque eles contemplarão Deus, os puros de coração. Então, enquanto houver imundície em nós, né, nós não teremos a compreensão de Deus. Então, os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões. Olhem só como é que o Cristo se enquadra perfeitamente aqui. Os puros espíritos, tá um exemplo é Jesus, né? Então, os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades, da vontade de Deus. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos. Quem presidiu a formação da Terra? Quem? Pode falar. Quem presidiu a formação da Terra, responsável pela formação da Terra? Jesus, né? Então, olha só, os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus, pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa aqui, se não chega senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento de que são diretos representantes. Então, esses da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, faz-nos entender quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Né? Fica muito claro, né, ou muito claros esses ensinos do Cristo. E aí passamos para o item 13. Tranquilos? Sem cansaço? Eu falei que era longo, mas é bom, né? Cada item desse aqui é um ensino diferente, né? Então, vamos lá. As atribuições dos espíritos. E nota que nós estamos falando sobre a visão de céu da doutrina espírita, de vida espiritual da doutrina espírita. Então notamos que é totalmente distinta, né? Absolutamente diferente da noção de céu das religiões tradicionais. Então dizem os espíritos, as atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso. Gente, isso é grave, né? Nós precisamos aprender a fazer alguma coisa que não seja possível de ser feita apenas enquanto estamos na Terra, não é? Mas alguma coisa que também seja possível de ser feita quando estivermos na nossa condição definitiva, a condição do estado de espírito. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso. As luzes que possuem, as suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Aí dir-se-ia, né, por exemplo, e a dona de casa, né, que ela, necessariamente, em razão das tarefas que foram designadas para ela tem algum preparo para a vida no mundo espiritual? Nós vemos muitos casos, por isso falando das obras de André Luiz, de espíritos que têm na sua equipe, né, de trabalho mais direto, X médicos, tantos engenheiros, tantos operários, né, que foram operários na Terra, tantas donas de casa, sabe? Então, obviamente, se eu fui uma má dona de casa, se eu fui uma dona de casa relaxada, se eu reclamei o tempo todo das minhas obrigações, eu não tenho preparo para participar de equipe espiritual nenhuma. Aquele que não gosta de trabalhar na Terra também não gosta de trabalhar no mundo espiritual. Mas aquele que gosta de trabalhar, seja qual seja a sua atividade na Terra, né, não sabe ficar sem trabalhar, essa criatura tem sempre ocupação na vida espiritual.
nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito. Não adianta dizer que foi obreiro de Jesus 40 anos seguidos, né? Se não aprendeu o suficiente, se não transformou o próprio coração, né? O próprio sentimento, não adianta. Então, nem favores, nem privilégios que não seja o prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Então, se recebermos, né, após a nossa desencarnação, algum tratamento, né, que nos leve a uma grande sensibilidade de reconhecimento depois do mundo espiritual, não pensemos que estão nos fazendo favores, né, porque tudo é pesado na balança da estrita justiça. Mas se verificarmos também que estamos retidos em regiões inferiores, né, temporariamente, obviamente, não pensemos que está havendo algum erro, né? Tudo é pesado na balança da estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. Lembramos Jesus mais uma vez, né? Quem é fiel no pouco, será fiel no muito, né? Então, se eu trabalho como médium na casa espírita, e aí falto, né, não procuro manter um certo equilíbrio, ou sou o diretor da casa espírita, mas não me preocupo com o equilíbrio espiritual da casa. Então, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Se eu não sou fiel no pouco, esquece, né, ou esqueçamos porque não tem tarefas mais elevadas. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. E enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho sob as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários. A gente nota por aqui, gente, né, Kardec não iria se equivocar, e ele estava sob a inspiração, né, da espiritualidade maior, na verdade, sob a inspiração do próprio Jesus. A gente nota por aqui que, ao que nos parece, o próprio Cristo, não obstante já a sua condição de espírito puro, ainda está em processo de maior aperfeiçoamento ainda. Olha o que Kardec nos fala aqui, ó. E enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho de Deus, sob as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários. O Cristo está na condição, segundo essa colocação de Kardec, na condição de chefe superior. Tá? Quem é cometida a direção de turbilhões planetários, porque ele não dirige apenas a Terra, né, que ele orientou a formação. Ele é um dos diretores também, segundo Emmanuel, do nosso sistema solar, né? Então, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários, e a outros conferida a de mundos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas. Por isso que nós falamos logo no início, né, que olha, existem coisas na doutrina espírita, ensino na doutrina espírita, que nós só encontramos no livro Céu e Inferno. Então, quem não se dispôs ainda a estudar o livro Céu e Inferno, fica sem um monte de informações, porque não vai achar em outra obra, né? Então, vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos do progresso dos povos. Humberto de Campos nos fala, por exemplo, do Elil, né, que é responsável pela humanidade terrena, né, designado pelo Cristo, né? Então, vem depois, pela ordem de adiantamento, a subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos. Depois vem aqueles que são prepostos à proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso, às diversas operações da natureza, até os mais ínfimos pormenores da criação. Então, os fenômenos da natureza, as secas aqui ou ali, os excessos d'água aqui ou acolá, não estão assim fora do controle, porque há espíritos responsáveis por esses fenômenos. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades. Isso é o céu espírita. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços. Ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram, né?
Então, o espírito que amadurece um pouquinho, ele quer logo se apegar ao trabalho, e ele quer permanecer a sua vida de desencarnado o mais ocupado possível, até porque como ele não tem o cansaço que nós costumamos ter no plano físico, ele costuma trabalhar muito mais do que nós trabalhamos aqui. Né? E ele quer programar a sua vida futura, de modo a trabalhar o máximo na Terra, né? No plano físico. E aí vamos para o item 14. O item 14 é bem pequenininho. Quando Kardec fala assim, ó, ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua. A sua o quê? A sua missão. Cada um de nós tem a sua missão. Isto é, deveres, não é? Então, para nós ainda no estado espiritual deficitário, as nossas missões são mais deveres a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família, o que temos feito na nossa posição de chefe de família, né? Temos dado segurança, alegria, tranquilidade àqueles a quem Deus nos confiou, ou nós geramos para eles sombras, insatisfações, né? Então, a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio, que lança às sociedades novos germes de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Então nós estamos nessas missões secundárias. Mas se nessas missões secundárias nós desfalecermos, prevaricarmos, renunciarmos, não teremos nunca as missões superiores. Tranquilos até aí? Então vamos para o nosso item 15. Então nós falamos no início, nós iremos do item 10 ao item... Já esqueceram, né? Do item 10 ao item 19. Ainda tem um pouquinho ainda. Ainda tem um pouquinho. Então, do item 15. Mas a gente vai dentro do tempo da gente. Acabou o tempo, acabou, ok? Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral. Qualquer que seja o grau atingido, e cada uma, na medida das suas forças, seja no estado de encarnação, ou no de espírito. Por toda parte a atividade. Então isso é que é lindo, né? Não existe aquele céu parasitário, em que os anjos têm uma trabalheira danada de não parar de tocar nunca, e outros têm a insatisfação de ficar ouvindo anjo tocar o tempo todo, né? Então, por toda parte a atividade, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal, né? Que nós, do mundo corporal, damos uma trabalheira enorme aos espíritos, e muitos espíritos nos dão também uma trabalheira enorme. Então, assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal. Ou, em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os espíritos cativos, né, que somos nós os encarnados. Assim se perpetuam e consolidam, pela purificação e continuidade de relações, as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Indo concluindo, o item 15, diz Kardec, por toda parte a vida e o movimento. Toda parte, não existe paralisação, né, na esfera espiritual. Por toda parte, a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado. Nenhum canto do infinito despovoado. E aí a gente rapidamente pensa, o que a ciência nos fala que o universo é composto de quê? A ciência nos fala, né, ela pode não estar absolutamente certa, mas é a afirmativa atual, que o universo é composto de 200 bilhões de galáxias. Não é isso? Então, não são 200 galáxias, nem 200 mil galáxias, nem 200 milhões de galáxias, são 200 bilhões de galáxias. E que cada galáxia é formada por 100 bilhões de estrelas, não é isso? Então, não são 100 estrelas em cada galáxia, 100 mil estrelas, 100 milhões são 100 bilhões de estrelas em cada galáxia. Né? São 8 octilhões, parece, de estrelas, né? Multiplicando isso aí de número de galáxias por número de estrelas de cada galáxia, 8 octilhões de estrelas. Né? Então, por toda parte,
a vida e o movimento. Nenhum canto desse universo sem fim, né, do infinito, despovoado. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos. Essa questão que ele coloca aqui, né? Espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Interessante, lá quando o Chico Xavier estava próximo a desencarnar, né, alguém conseguiu filmar, né, parece que 2 espíritos radiantes penetrando lá na janela do hospital, né, onde ele estava. Então, por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos e todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material, do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Então, aqui no plano físico, é possível ter a felicidade, e a felicidade cada vez mais extensa, na medida que nós sejamos capazes de gozar a felicidade. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. O que Kardec está dizendo? Que não existe um ponto do universo designado por Deus que só lá possa existir a felicidade. A felicidade está espalhada por Deus por todos os recantos do universo infinito. Onde quer que se encontrem os espíritos, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Isto é incrível, né? Até porque, se Deus está em toda parte, fica mais fácil fazer uma prece, né? Eu não preciso necessariamente olhar para cima, é o hábito que nós temos, eu não preciso necessariamente olhar para cima, porque se eu olhar para baixo também está Deus, se eu olhar para o lado também está Deus, tá certo? Então terminamos o item 15, vamos para o 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal. A felicidade não é para ser gozada com exclusividade. Eu sou feliz e os outros que se danem, não é? Então, entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta, tá certo? Então, na medida em que nós desenvolvamos a felicidade decorrente dos nossos novos conhecimentos, das nossas novas conquistas, estamos no dever de tentar passar essa felicidade para além. Também a encontramos na comunhão de ideias que unem os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de ideias, gostos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, porque a estrutura da vida espiritual não é a mesma estrutura da vida material. Aqui nós nos reunimos em famílias, em grupos assim, consanguíneos, mas existem esses agrupamentos também familiares, só que não consanguíneos nas esferas extrafísicas. Então os espíritos felizes, atraídos pela similitude de ideias, gostos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste, que seria o conjunto de espíritos felizes, né? Então, os membros deste, ora se dispersam para darem a sua missão, então se dispersam para irem aqui ou ali, para reencarnarem, né? Ora se dispersam para se darem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço, a fim de se prestarem contas do trabalho realizado, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receberem instruções e conselhos. Este é o céu que a doutrina espírita abre para nós. E chegamos no item 17. Posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são, de preferência, o seu centro de atração. Então, os espíritos estão por toda parte. O espaço universal é a casa dos espíritos. Mas, não obstante o espaço universal seja a casa dos espíritos, eles procuram se reunir em torno dos mundos, não é? Então, posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência o seu centro de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam.
Então, espíritos inferiores habitam em torno de mundos inferiores, espíritos superiores em torno de mundos superiores. Então, Kardec fala, em torno dos mundos adiantados, abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados, pululam espíritos inferiores. Nós estamos no carnaval, onde os espíritos, aprendemos com o Manuel Filomeno de Miranda, os espíritos das esferas inferiores praticamente esvaziam as esferas inferiores, todos no mundo físico, para participarem dos folguedos, Então, em torno dos mundos adiantados, abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados, pululam espíritos inferiores. Cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego dos espíritos à matéria e mais flutuante nos superiores. Então, os espíritos que habitam em torno dos mundos superiores, eles formam uma população mais flutuante, E aqueles que se vinculam a mundos inferiores, uma população mais permanente. Concluindo o item 17, diz Kardec, destes últimos, dos superiores, porém, verdadeiros focos de luz e felicidade. Espíritos se destacam para mundos inferiores, a fim de neles semearem os germes do progresso, levar-lhes consolação e esperança, levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Por vezes também se encarnam para cumprir com mais eficácia sua missão. Isto é simplesmente fantástico, Os espíritos superiores, vinculados a mundos superiores, não têm qualquer dificuldade de atravessar o espaço e visitarem qualquer mundo, e nos visitam, e nós contamos com o auxílio de espíritos que nem habitam o mundo, a Terra. 18, penúltimo capítulo, penúltimo item, Nessa imensidade ilimitada, pergunta Kardec, onde está o céu? Responde ele, em toda parte. O céu está em toda parte. Nós estamos no céu agora. Então, nessa imensidade limitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que é a Terra, que nos la mostra começando em dado instante para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto da eternidade. Então, como é mesquinha essa visão de que a vida existe apenas na Terra, que ela começa no berço e acaba no túmulo. Que pobreza incrível, que não dá para admitir um supremo criador de uma pobreza dessa. Como é triste, fria, glacial essa doutrina quando nos mostra o resto do universo durante e depois da humanidade terrestre sem vida, nem movimento, qual vastíssimo deserto imerso em profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padecem tormentos sem fim. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre os mortos e os vivos, em que não pode haver comunicação, a não ser os demônios, segundo eles. As almas ditosas dizem, só pensam na sua felicidade. Dizem esses que defendem esse outro tipo de céu. Dizem que as almas ditosas só pensam em sua felicidade, não vão querer se comunicar com os homens, Então as almas ditosas dizem só pensam na sua felicidade. Como as desgraçadas nas suas dores, As desgraçadas só pensam nas suas dores. Admira que o egoísmo reine sobre a terra? Uma pergunta que Kardec faz. Admira que o egoísmo reine sobre a terra quando nolo mostram no céu? Quando as almas felizes só pensam na sua felicidade, os baitas dos egoístas, então nós também temos direito de ser egoístas. Concluindo o item 18, quão mesquinha se nos afigura essa ideia da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime a ideia de que dele fazemos pelo Espiritismo. Quanto a sua doutrina do Espiritismo engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? Quem diz que a doutrina do Espiritismo é verdadeira? Responde Kardec. A razão primeiro, a lógica, A razão primeiro, a revelação depois, porque isso decorre da revelação, inclusive da revelação do Cristo, E finalmente a sua concordância, a sua harmonia com os progressos da ciência. Entre duas doutrinas,
Então a ciência vem, nos mostra os bilhões de galáxias e está plenamente de acordo com os ensinos dos espíritos e totalmente contrário, né, aos ensinos das religiões tradicionais. Entre duas doutrinas, das quais uma amesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, né? Uma leva Deus a ser um pobre coitado que criou uma miséria de um planeta e só colocou vida ali, e a outra coloca todo o universo habitado. Então, entre duas doutrinas, das quais uma mesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, né, com a ciência, né? Das quais uma se deixa ficar na retaguarda enquanto a outra caminha, o bom senso diz de que lado está a verdade. Que, confrontando-as, consulte cada qual a consciência e uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. E chegamos no nosso último item, item 19. Dir-se-á, por que Deus não lhes revelou de princípio toda a verdade? Dir-se-á, por que Deus não lhes revelou de princípio toda a verdade? Pela mesma razão, porque se não ensina à infância o que ensina aos de idade madura. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade. Nessa revelação limitada quanto ao céu, estamos tratando do céu. A revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade. E Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do Espírito. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Vocês pensam que é pouco nós estarmos aqui hoje estudando isso? Nós deveríamos fazer uma autoanálise, né, para nos gostarmos muito mais do que nós já nos gostamos. Porque se é selecionado pela vida, né, para poder receber esse tipo de conhecimento, já demonstra um grande avanço do espírito. Se nós não tivéssemos efetivamente avançado, nada disso aqui nos interessaria. Nós estaríamos muito bem com os limites que nos foram impostos, que nos são impostos por outras religiões. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes de a geologia, então a gente vê que a revelação só poderia vir depois da ciência, né? Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentimento alegórico dos 6 dias da criação? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço, né, que o céu está no alto, que no inferno está embaixo, né, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica, conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo, e aí esse é o final do nosso estudo, compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o universo era muito vasto para a sua concepção. Ainda é, né? Mas hoje já estamos avançando um pouquinho mais. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Então o universo foi restrito ou restringido à Terra, né, no passado, mas não pode continuar assim. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, e embora sábia até então, não satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento, né, os homens que se permitem raciocinar, que se permitem perguntar. Então o absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças, né? Então, o mundo ainda está cheio de crianças espirituais que ainda, né, se vinculam a religiões limitadoras. Entretanto, a cada dia, novas criaturas começam a pensar. A cada dia, novas criaturas deixam de ser crianças. E aí, com o tempo, essas religiões não mais satisfarão. Que Jesus nos abençoe.